Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra característica de um bom gestor ou mordomo cristão é a fidelidade. Vou ler para você 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade é uma característica muito importante daquele que diz ser seguidor de Jesus e que é um bom mordomo, um bom gestor de tudo aquilo que Deus deu, sejam de recursos naturais, espirituais, materiais, ou seja, a fidelidade em todos os aspectos, a fidelidade em todos os sentidos. Quando a Bíblia diz que somos despenseiros, ela está dizendo que nós somos encarregados de administrar algo para Deus. Espera-se que, como servos de Cristo, sejamos fiéis a Ele, em toda e qualquer circunstância. Eu queria, neste momento, explicar um pouquinho para você o que é e o que não é ser fiel a Deus. Para começar, vamos ler o que está escrito em Romanos, capítulo 4. Vou ler para você dos versos 18 ao 21. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Em primeiro lugar, ser fiel é crer em Deus e amar a Deus. Estou falando aqui no conceito bíblico, ok? Fidelidade é crer em Deus e amá-lo. Como consequência disso, ser fiel é fazer o certo, mesmo que você tenha vontade de fazer aquilo que é errado. Abraão era um pecador como você e eu. Só que em muitas circunstâncias da vida, ele escolheu fazer o certo, mesmo com a vontade de fazer errado. A vontade vem da natureza pecaminosa. E a pessoa que ama a Deus, muitas vezes ela escolhe fazer o que é certo, não porque ela está muito afim, não. Porque o coração pecaminoso quer fazer o erro. Mas a pessoa fiel a Deus muitas vezes opta pelo certo porque ela ama a Deus e porque ela quer fazer a vontade de Deus. Agora, precisamos também entender o que não é fidelidade. Fidelidade não é impecabilidade. Abraão, que é um exemplo de fé, chamado de o pai da fé e um exemplo de fidelidade a Deus, ele não era impecável. Isso quer dizer que quando você peca, isso não significa necessariamente que você está sendo infiel para com Deus. Você está, sim, de certo modo, sendo infiel, mas não por maldade, não por rebeldia. Você está sendo infiel com letras minúsculas e não necessariamente com letras maiúsculas, diríamos assim. Ou seja, você está se rebelando, lutando contra Deus. Qualquer desobediência é infidelidade. Agora, uma desobediência que é motivada não apenas pela natureza pecaminosa, mas também por uma rebeldia, podemos dizer que é uma infidelidade com letras maiúsculas. Ser fiel não é ser impecável, porque se o fosse assim, Abraão não teria mentido e Abraão não teria se casado com mais de uma mulher. E Abraão conhecia a lei de Deus, só que Deus, obviamente, estava ajudando a se reeducar naquela sociedade totalmente equivocada, errada e que descumpria o mandamento de Deus para ter-se apenas uma esposa. Então, o que eu quero lhe destacar é que fidelidade é você amar a Deus, decidir fazer o que é certo mesmo com vontade de fazer aquilo que é errado, mas não é ser impecável. Você, como um servo, como uma serva de Deus e fiel a Ele, você cometerá pecados, mas não por rebeldia, mas porque você tem uma natureza e porque às vezes você também, assim como eu, acaba não se colocando totalmente nas mãos de Deus e nos colocando no terreno da tentação. Caso você erre, saiba que se você buscar a Deus, pedir perdão
e não desistir de Jesus, você continuará sendo fiel a Deus. O problema é quando a pessoa erra, peca, e aí pensa assim, bom, já que eu pequei, já que eu fiz isso, eu vou parar de ir à igreja e tudo mais. Não, aí você está sendo infiel com letras maiúsculas, você não pode fazer isso. Peça perdão a Deus, siga adiante e peça ao Espírito Santo forças para que da próxima vez você se torne ainda mais forte. Obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.